Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia de alta performance que é conhecida como mentalidade caveira. A base dela é bem simples, na verdade. São duas regras, mas que são muito poderosas, criadas para buscar o sucesso em qualquer área da vida. Bora entender como é que isso funciona? A tese central é basicamente essa aí. A filosofia propõe que esses dois princípios funcionem como um filtro para cada decisão que a gente toma. A promessa é que, seguindo essas regras, qualquer objetivo fica mais perto de ser alcançado, não importa de onde se está partindo. A nossa jornada aqui vai ser bem direta ao ponto. A gente começa com as duas regras fundamentais, depois vamos explorar o que é esse tal de poder do ambiente e a força de ser incontestável. E lá no final, a gente conecta tudo para ver como aplicar isso na prática. Então aqui estão os dois pilares dessa mentalidade. Eles funcionam como um sistema, sabe? A primeira regra foca no que está do lado de fora, no ambiente. E a segunda é sobre a nossa resposta interna a esse ambiente. Vamos começar pela primeira regra, então. A lógica aqui é bem simples. Um ambiente com gente de alta performance te força a melhorar o tempo todo. Para conseguir minimamente fazer parte daquele grupo, o nível de atuação precisa subir. Não tem muita escolha. E o conceito-chave para entender isso é a ambiência. Mas não pensa nisso só como lugar físico, ok? É mais do que isso. É a soma de todas as influências, as emoções que a gente absorve das pessoas ao nosso redor. É isso que acaba moldando nossos impulsos e a cultura do grupo. Essa pergunta é fundamental, porque ela nos leva para o coração do mecanismo de aprendizado dessa filosofia. E a resposta não está no que falam para a gente, mas sim no que a gente observa e absorve do ambiente. Ou seja, o aprendizado acontece por assimilação. Pensa numa esponja. É isso. O ser humano aprende copiando o comportamento que vê. As ações das pessoas em volta são absorvidas quase que por osmose, e isso vai moldando nossos próprios impulsos e reações. Agora, olha que interessante esse dado que é atribuído a um vencedor do Prêmio Nobel de Psicologia. Se 95% das nossas ações são movidas pela emoção, o ambiente ao nosso redor, que é a maior fonte de estímulos emocionais, se torna uma peça absolutamente crítica para o nosso desempenho. E isso leva a gente para uma comparação bem clara. Um ambiente positivo com gente produtiva gera impulsos emocionais positivos. Já um ambiente negativo, ele fomenta o vitimismo, a reclamação e acaba puxando todo mundo para baixo. A cultura do grupo define para que lado a maré vai levar. E esse gráfico aqui mostra um ponto da fonte de forma brilhante. O impacto de uma pessoa negativa é desproporcional. Enquanto uma pessoa produtiva aumenta o rendimento em 20%, uma única pessoa negativa pode derrubar o resultado em 40%. É o dobro do estrago. A fonte nos dá um exemplo bem prático. Ao trabalhar com um colega, um tal de Ramos, que era considerado mais inteligente, o autor da ideia se viu forçado a compensar. E como ele fez isso? Assumindo mais tarefas, participando de tudo. Ele usou volume e constância para se equiparar, provando que o ambiente o forçou a ir além. Agora sim, vamos para a segunda regra e ver como tudo se conecta. Se a primeira regra cria um ambiente de alta pressão, a segunda é a resposta interna que a gente precisa ter para não só sobreviver, mas para prosperar nesse cenário. Ser incontestável é uma mentalidade com 4 pilares. Primeiro, agir como se cada ação fosse decisiva. Segundo, eliminar a autocompaixão, a pena de si mesmo. Terceiro, ir além dos próprios limites que a gente acha que tem. E quarto, se falta talento, a estratégia é compensar com volume e constância. Essa frase aqui resume a essência da coisa. A autocompaixão é vista como o maior inimigo do progresso. A tarefa que precisa ser feita é feita. Sem negociação interna, sem desculpa, é execução pura e simples. A fonte usa outra história pessoal bem forte. O nascimento de um filho, que para muita gente seria um motivo para diminuir o ritmo, virou um catalisador. A pressão da nova responsabilidade forçou ele a otimizar o tempo, a dormir menos e a produzir mais. A pressão move. E aqui a gente chega na declaração mais extrema dessa filosofia sobre limites. O ponto crucial é que o cansaço mental ou emocional não é o verdadeiro limite. Enquanto houver capacidade física para continuar, é possível ir além. O único limite real seria o fim da vida. Certo. Agora, vamos conectar tudo isso. As duas regras não são ideias separadas, sabe? Elas são partes de um sistema que se retroalimenta, uma coisa levando a outra. A regra 1, o ambiente, é a causa. Ela cria o desafio externo. A regra 2, a atitude incontestável, é o efeito.
É a resposta interna que a gente precisa dar para esse desafio. Um ambiente superior exige uma performance superior, o que, por sua vez, só é possível sem ter pena de si mesmo. A fonte apresenta uma questão bem provocadora, usando essa metáfora, homem ou criança, para ilustrar uma escolha. No contexto da filosofia, isso representa a decisão entre assumir responsabilidade total pelos próprios resultados ou buscar o conforto das desculpas como uma criança que espera alguém cuidar dela. E as consequências disso são bem claras. A responsabilidade é sempre individual. Priorizar o próprio crescimento não é egoísmo. E o mais importante, o histórico das ações é permanente. O passado não se apaga e ele se torna conhecido por pessoas que ainda vão cruzar nosso caminho. Essa citação mostra o nível de comprometimento que é exigido. Isso inclui a disposição de seguir em frente, mesmo que signifique ficar sozinho, e a aceitação de que todo objetivo tem o preço que precisa ser pago sem hesitar. O foco está em pagar o preço e não no tamanho do obstáculo. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, o maior desafio que a mentalidade caveira propõe é interno. A questão central não é o ambiente, mas a autocompaixão, que pode ser o verdadeiro teto que limita o potencial de qualquer pessoa. A pergunta que fica é: o que se torna possível quando esse teto é removido?